Esse homem conversou com extraterrestres e voltou com poderes. Olá, pessoal! Hoje vamos contar um dos relatos mais intrigantes já registrados sobre contatos extraterrestres no Chile. Esta é a história verdadeira de Juan Maldonado, um homem simples que, da noite para o dia, viu sua vida mudar completamente após um evento que desafiou toda a lógica humana. Juan era conhecido por sua simplicidade e por levar uma vida comum, sem grandes acontecimentos. No entanto, tudo isso mudou radicalmente em uma noite gelada no sul do Chile, quando uma série de acontecimentos inexplicáveis o colocou no centro de uma das experiências mais extraordinárias já documentadas pela ufologia sul-americana. O caso, amplamente estudado por pesquisadores sérios, permanece até hoje como um dos mais autênticos e impactantes da história recente. Tudo aconteceu na fria noite do dia 16 de junho de 1977, na região de Magalhães, mais precisamente em Punta Arenas, uma das cidades mais austrais do planeta. O local era uma propriedade rural isolada, pertencente à família Saldivar. Juan Maldonado, então com 49 anos, trabalhava ali como cuidador. Era um homem de poucas palavras, de baixa escolaridade e vida modesta. Seus patrões o consideravam alguém confiável, embora fosse necessário repetir instruções diversas vezes para que ele compreendesse bem as tarefas. Nada indicava que ele seria protagonista de um dos casos mais impressionantes já investigados por ufólogos no continente. Naquela noite, por volta das 11 horas, Juan estava em companhia de um colega, executando os afazeres rotineiros. O clima era frio e úmido, e o céu, limpo e silencioso. De forma repentina, a energia elétrica da propriedade foi interrompida. Diante do escuro inesperado, Juan supôs que o problema poderia estar no quadro de força e comunicou ao colega que iria verificar. Munido de uma lanterna, saiu caminhando pelo terreno até o local onde ficava a instalação elétrica principal. O que ele não imaginava é que essa simples ação o levaria a viver uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Ao chegar ao quadro de energia, Juan verificou que tudo parecia estar normal. Não havia sinais de curto-circuito, fiação queimada ou qualquer defeito aparente. Foi então que, ao levantar os olhos, algo completamente fora do comum chamou sua atenção. Ao longe, no campo aberto, surgiam luzes multicoloridas, fortes, mas não ofuscantes. Sua primeira reação foi pensar que se tratava dos faróis do carro de seu patrão, mas logo percebeu que a fonte luminosa não se movia como um veículo e nem emitia som algum. Intrigado, fixou o olhar naquelas luzes que aumentavam gradualmente, formando um padrão hipnotizante de cores semelhantes às de um arco-íris. Mesmo sentindo certo receio, Juan foi dominado por uma sensação estranha de paz e tranquilidade. Seus sentidos pareciam aguçados e ele decidiu se aproximar das luzes, sentindo que algo o chamava silenciosamente. Conforme caminhava, o brilho se tornava mais intenso e revelava uma forma metálica, arredondada e flutuante. Era uma nave, claramente distinta de qualquer aeronave humana. O objeto pairava a alguns metros do solo, silencioso e firme, irradiando uma aura luminosa ao redor. Então, de seu interior, começaram a descer figuras humanoides extremamente altas, envoltas por uma luminosidade suave que impedia a visão nítida de seus rostos. Eram seres de luz. Juan, paralisado e sem compreender como, deu por si dentro daquela nave. O ambiente era limpo, silencioso e envolto por uma claridade serena. Não havia ruídos mecânicos, apenas uma vibração sutil que parecia atravessar seu corpo. Os seres, embora não falassem com palavras, se comunicavam diretamente em sua mente, de forma clara e compreensível. Transmitiam informações com serenidade e precisão, como se tivessem plena consciência do que ele precisava saber. Juan sentia que estava seguro, mesmo diante de algo tão desconhecido e além de qualquer explicação lógica. Seu corpo permanecia imóvel, mas sua mente era invadida por imagens e conceitos complexos.
Segundo o que lhe foi transmitido, aqueles seres vinham de um planeta chamado Gênesis, situado exatamente do lado oposto do Sol em relação à Terra. Explicaram que essa localização fazia com que permanecessem invisíveis aos nossos telescópios. Relataram que seu planeta havia sofrido uma catástrofe de grandes proporções e que haviam vindo à Terra em busca de suprimentos vitais. Mas o mais impactante veio em seguida. Disseram que já haviam visitado nosso planeta há milhares de anos, especialmente na época do Egito Antigo, onde teriam colaborado diretamente na construção das pirâmides. Revelaram também que deixaram segredos ocultos nessas estruturas, a serem revelados somente após um evento apocalíptico. A mente de Juan parecia absorver tudo com naturalidade, como se estivesse sendo preparado para aquela experiência há muito tempo. Um dos pontos mais desconcertantes da comunicação foi a revelação de que Moisés, Elias e Jesus seriam manifestações da mesma entidade enviada ao planeta com mensagens de paz, unidade e amor. Os seres afirmavam que a humanidade estava se afastando de seu propósito original e que, em momentos decisivos, entidades de outros planos intervinham para tentar restaurar o equilíbrio. A profundidade dessas revelações mexia com todas as crenças e convicções de Juan. Mas, surpreendentemente, ele não sentia medo, apenas uma imensa serenidade interior. Após aproximadamente 15 minutos de contato, Juan foi deixado exatamente no mesmo local onde havia encontrado a nave. A luz desapareceu subitamente e o céu voltou a ficar escuro e silencioso. Ainda em estado de choque, retornou à residência e contou tudo ao seu colega, que, surpreso, relatou também ter visto luzes coloridas do lado de fora, mas não imaginou que fossem algo relevante. No dia seguinte, Juan relatou o ocorrido ao patrão, e ambos decidiram retornar ao local do encontro para verificar se havia algum vestígio daquilo tudo. Foi então que perceberam que havia muito mais do que palavras para contar. No local indicado por Juan, encontraram 3 marcas profundas no solo, formando um triângulo equilátero perfeito. No centro dessas marcas, a grama estava visivelmente queimada, amarelada, como se tivesse sido exposta a uma fonte de calor intenso e concentrado. Esses sinais eram claros e impossíveis de serem atribuídos a qualquer equipamento da propriedade. Além disso, todos os veículos da fazenda amanheceram com as baterias descarregadas, sem explicação. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Todos os relógios da casa, inclusive os de bolso e de parede, haviam parado exatamente às 11 horas da noite, o exato momento em que Juan teve o contato. O impacto do ocorrido começou a se espalhar pela região. Moradores vizinhos passaram a comentar as luzes vistas naquela noite e rumores começaram a circular, ganhando cada vez mais força. Apesar de sua simplicidade, Juan manteve o relato sem alterações, sem adicionar elementos fantasiosos, sempre firme em sua descrição. Foi então que pesquisadores e curiosos passaram a se interessar pelo caso, mas nada do que viriam a descobrir prepararia os estudiosos para o que aconteceria nos dias seguintes. As mudanças em Juan Maldonado não eram apenas comportamentais. Pareciam alterar completamente sua percepção e capacidades cognitivas. Nos dias que se seguiram ao contato, algo impressionante começou a ser notado por aqueles que conviviam com Juan. Antes reservado e tímido, ele passou a demonstrar segurança ao falar, expressando-se com uma fluência surpreendente. Sua memória parecia ter se expandido e seus discursos começaram a abordar temas complexos, como culturas antigas, astronomia e civilizações perdidas. O mais intrigante era que Juan jamais havia estudado tais assuntos e nem sequer demonstrava interesse por eles antes do episódio. As pessoas começaram a estranhar essa mudança, mas ainda consideravam que poderia ser fruto de algum tipo de comoção psicológica. Porém, as transformações não pararam por aí. Juan começou a exibir fenômenos que desafiam qualquer explicação convencional. Afirmava ser capaz de descrever em detalhes o que outras pessoas estavam fazendo em diferentes locais da casa ou da propriedade, mesmo sem contato visual.
Em uma ocasião, descreveu com exatidão a programação que estava passando em uma televisão em outro cômodo, sem jamais ter se aproximado do aparelho. As pessoas que testemunharam isso ficaram profundamente impressionadas, algumas até assustadas. Juan, no entanto, continuava tranquilo, como se tais habilidades fossem apenas uma extensão natural de sua nova condição. As histórias começaram a se espalhar rapidamente, e a pequena região rural virou foco de atenção para estudiosos e curiosos. Juan, antes invisível para o mundo, passou a ser procurado por cientistas, jornalistas e entusiastas da ufologia. Ainda assim, ele permanecia simples, acessível e sem interesse por fama ou lucro. O que realmente o movia parecia ser a necessidade de compartilhar o que havia vivido e entender o que estava acontecendo com seu corpo e sua mente. Naquele momento, ninguém sabia até onde aquilo poderia chegar, mas todos estavam certos de que não era um caso comum de alucinação ou invenção. A vida de Juan Maldonado havia mudado para sempre. A repercussão do caso atraiu a atenção do respeitado ufólogo chileno Eugênio Bamondes, conhecido por sua abordagem cética e científica frente aos relatos de contatos com seres de outros mundos. Interessado pelas evidências físicas e pela consistência do depoimento de Juan Maldonado, Bamondes decidiu viajar até Punta Arenas para estudar o caso pessoalmente. Ao conhecer Juan, surpreendeu-se com sua serenidade, simplicidade e pela forma como ele repetia, palavra por palavra, todos os detalhes do encontro, sem hesitações ou contradições. Imediatamente, o pesquisador iniciou uma série de exames com o objetivo de verificar a veracidade do que estava sendo dito e das habilidades que supostamente haviam emergido após o contato. Juan foi submetido a uma bateria de testes, incluindo hipnose regressiva. Durante as sessões, os relatos surgiam sempre com o mesmo nível de detalhe, expressando imagens e informações que pareciam estar gravadas profundamente em sua memória. O mais impressionante foi a realização de experiências controladas, onde Juan conseguia descrever o que outras pessoas faziam em ambientes fechados, totalmente isolados, ou mesmo o que era exibido na televisão em tempo real, mesmo sem ter acesso ao aparelho. As pessoas envolvidas nos testes confirmavam os acertos com espanto e os dados foram todos registrados cuidadosamente por Bamondes e sua equipe. Em um dos momentos mais notáveis da investigação, Juan revelou algo ainda mais inquietante. Os seres de Gênesis teriam prometido voltar exatamente 40 dias após o primeiro encontro. A informação foi recebida com certo ceticismo, mas o ufólogo decidiu permanecer na região, aguardando o suposto retorno. Chegado o dia exato, uma forte nevasca cobria toda a área, dificultando a visibilidade e os deslocamentos. Mesmo assim, Juan permaneceu tranquilo e convicto, e por volta do mesmo horário do primeiro contato, levantou-se, vestiu-se e saiu em direção ao campo, seguido discretamente por um dos investigadores. Os passos de Juan na neve eram visíveis até certo ponto, mas subitamente cessaram, como se ele tivesse desaparecido no ar. Não havia sinal de escorregões ou reviravoltas. Era como se tivesse sido retirado do solo. Após cerca de 40 minutos, as pegadas reapareceram exatamente de onde haviam parado, agora em sentido oposto, e Juan retornou calmamente, com os olhos ligeiramente lacrimejantes e a respiração ofegante. Disse que os seres haviam voltado e que durante o novo encontro haviam reforçado o compromisso de proteger a humanidade diante de um ciclo de grande instabilidade global. O mais estranho foi que, enquanto falava, seu braço começou a sangrar espontaneamente, sem qualquer ferimento visível. Esse fenômeno, interpretado por alguns como um tipo de estigma, gerou espanto nos presentes e reforçou a percepção de que algo de fato extraordinário estava ocorrendo com aquele homem. Mas nem todos reagiram com fascínio. Na medida em que a fama de Juan crescia, a reação de seus colegas e da comunidade local começou a se tornar hostil. Muitos passaram a vê-lo com medo, acreditando que ele poderia ser uma espécie de bruxo ou estar envolvido com forças sobrenaturais.
Alguns diziam que apenas olhar nos olhos de Juan provocava sonhos estranhos. O preconceito e o isolamento foram se tornando cada vez mais intensos, afetando profundamente sua rotina. Certa ocasião, Juan previu com precisão a morte de um funcionário da fazenda, descrevendo o acidente com antecedência. Quando o evento se concretizou, o medo coletivo se espalhou entre os moradores da região. A capacidade de prever acontecimentos passou a ser vista como maldição e não como dom. Seus patrões, temendo a reação da comunidade e possíveis consequências legais, decidiram dispensá-lo. Desempregado, rejeitado e sem entender completamente o que estava acontecendo consigo mesmo, Juan decidiu se afastar de tudo. Mudou-se para uma cidade distante, onde esperava poder recomeçar a vida longe da curiosidade pública e do julgamento social. Durante os anos seguintes, Juan manteve-se em silêncio sobre o ocorrido, vivendo discretamente e sem buscar reconhecimento. Recusou ofertas de dinheiro, entrevistas e convites para programas de televisão. A única coisa que parecia importar para ele era manter a integridade do que havia vivenciado. Para alguns poucos amigos, confessava ainda ter visões esporádicas e sensações de proximidade com os seres de Gênesis, mas não buscava atenção ou prestígio com isso. Sua vida, embora marcada por um evento extraordinário, seguiu simples e reclusa até o fim. Juan faleceu em 1996, sem nunca contradizer ou mudar uma vírgula sequer de sua história. Até hoje, o caso Juan Maldonado permanece entre os mais documentados e estudados da ufologia latino-americana. A combinação de testemunhas, evidências físicas, mudanças comportamentais e fenômenos psíquicos despertou o interesse de pesquisadores internacionais. Algumas das marcas encontradas no solo ainda são lembradas por moradores antigos, e o dossiê elaborado por Eugênio Bamondes é frequentemente citado em congressos e publicações científicas. Mesmo décadas depois, o mistério permanece. O que realmente aconteceu naquela noite gelada no sul do Chile? Teria Juan sido escolhido por algo que vai muito além do que conseguimos compreender? O caso nos convida a refletir sobre a complexidade do universo e sobre como nossas crenças podem ser desafiadas por experiências que escapam ao nosso entendimento comum. Juan Maldonado, um homem simples, sem interesses em notoriedade, deixou para trás uma narrativa coerente, profunda e carregada de significados espirituais e existenciais. Se tudo o que ele relatou for verdade, então talvez não estejamos tão sozinhos quanto imaginamos. Talvez haja, espalhados pelo cosmos, seres que nos observam, nos compreendem e, em momentos críticos da nossa jornada, se fazem presentes para nos guiar silenciosamente de volta ao que realmente importa: